Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora continuar na presença do nosso Deus, em oração. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento para ouvirmos a Tua palavra. Cada coração, Senhor, está aberto para compreender, entender e aplicar os Teus ensinamentos. Nos concede, ó Deus, o discernimento, o entendimento pleno da mensagem de hoje. Que possamos, ó Deus, cada vez mais nos edificar e nos fortalecer na fé cristã. Olha, Senhor, para os nossos problemas, para as nossas adversidades, para as nossas aflições. Enfim, ó Deus, nos socorre, nos ajuda em tudo que necessitarmos. Tu és o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso Salvador e, sobretudo, ó Deus, o nosso Senhor. Nos concede, ó Deus, cada vez mais o desejo de estar contigo,
o desejo de crescer espiritualmente, o desejo de te amar cada vez mais. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Hoje, o tema do nosso sermão tem como título Sacrários Vivos da Sabedoria. Vou repetir. O tema do sermão de hoje tem como título Sacrários Vivos da Sabedoria. O apóstolo Pedro manifesta neste texto do sermão que nós lemos, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 9, uma fonte de vida. Ou seja, Pedro revela uma fonte de vida para toda a humanidade. E conclama então com uma analogia que indistintamente todo ser humano, como uma criança recém-nascida, busca o leite materno, deseje e busque de coração o leite espiritual puro, para que através deste alimento sagrado cresça para a salvação da condenação eterna. Necessário se faz então que busquemos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, a palavra de Deus. O conhecimento desta palavra para uma efetiva aplicação. Porque isso, através deste alimento sagrado, nós vamos então crescer para a salvação da condenação eterna. O apóstolo Pedro denomina Jesus como uma pedra viva neste texto. Rejeitada pelos homens, é certo, mas muito especialmente escolhida por Deus para a obra redentora da humanidade. Parte da humanidade rejeita a esse Deus maravilhoso que se apresentou a nós numa forma humana. Mas o mais importante de tudo é que ele é a pedra escolhida, a pedra viva, escolhida por Deus Pai, o nosso Pai eterno. Agora, como se tornar pedra viva? Porque o apóstolo Pedro diz que também nós somos pedras vivas, ou pelo menos estamos sendo lapidados, utilizados como pedras vivas pelo Senhor. Nós, os que creem no sacrifício de Cristo na cruz. Então, como se tornar uma pedra viva do ponto de vista espiritual? O que nós temos que fazer é edificar a nossa casa espiritual. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E isto para um sacerdócio santo, separado do pecado, consagrado a Deus. Oferecendo então sacrifícios espirituais, não sacrifícios de animais, muito menos sacrifícios de nossos bens materiais ou qualquer outro tipo de sacrifício, a não ser sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. E que sacrifícios são esses? Aí, Provérbios, capítulo 23, versículo 26, vai responder para nós.
que sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo nós podemos oferecer ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Eu vou repetir. Que sacrifício espiritual a Deus por meio de Jesus Cristo é que nós devemos a cada dia oferecer ao Senhor. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Este é o sacrifício a Deus, sacrifícios espirituais. Viver uma vida ilibada, uma vida presidida pelo Espírito Santo, uma vida segundo os preceitos e ensinos divinos, aplicando de forma efetiva, de forma sincera, de forma justa. Deus, o Pai eterno, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para este mundo, com o objetivo de redenção e resgate da humanidade pecadora. Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário, derramou seu sangue para o perdão de nossos pecados, para a reconciliação com Deus, para a nossa salvação da condenação eterna. Condenação esta que nos levaria para longe da presença do Senhor de forma eterna. Por isso que é chamado condenação eterna, distanciamento de Deus eternamente. Jesus nos salvou desta sentença, deste martírio, desta condenação. Jesus, após a sua morte, ressuscitou ao terceiro dia. E foi exatamente nesta ressurreição que ele venceu a morte física e espiritual, nos dando então a oportunidade de obter e de tomar posse da vida eterna com Jesus na eternidade no céu. Eu vou repetir. Jesus ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte, vencendo a morte física e espiritual, nos dando a oportunidade de obter e tomar posse da vida eterna com Jesus na eternidade no céu. Grave isso em seu coração, na sua consciência. Tomar posse da vida eterna com Jesus na eternidade no céu. Quem confia em Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra de sustentação, ou seja, quem confia nesta pedra angular, crê nesta pedra preciosa, e crê nesta pedra preciosa, jamais será envergonhado. E vai tomar posse da salvação e da vida eterna em Cristo. É o que diz o texto lido no sermão. Quem confia em Jesus, quem crê em Jesus, esta pedra preciosa, jamais será envergonhado e tomará posse da salvação e da vida eterna em Cristo. De outra maneira, quem não manifesta a sua fé em Cristo, quem não crê em Cristo, tropeça espiritualmente e está destinado à perdição no sentido de rejeitar a presença de Deus em sua vida. Quando você rejeita o plano de salvação de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra redentora de Cristo,
na realidade você dá as costas, ou vira as costas para Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Você então tropeça espiritualmente e tem um destino, se não se arrepender de vossos pecados, da perdição. E aí estará longe da presença de Deus. Sacrários vivos da sabedoria. Sacrários vivos da sabedoria. É o tema do sermão de hoje. O termo sacrário significa, de modo figurado, lugar íntimo, onde se abrigam os sentimentos e se guarda o sagrado. O mais recôndito, ou seja, desconhecido, ignorado, escondido do coração ou da alma do ser humano. Então eu vou repetir, o termo sacrário significa lugar íntimo onde se abrigam os sentimentos e se guarda o que é sagrado. O mais recôndito do coração ou da alma do ser humano, isto é, o lugar mais desconhecido, ignorado e escondido. E o que é que você que está a me ouvir guarda no mais recôndito do seu coração? No lugar mais desconhecido, no lugar mais escondido? Esta é a pergunta. Você é um sacrário vivo da sabedoria? Renove o sacrifício de Cristo em seu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Guarde esta pedra viva e preciosa em seu coração. O sacrário vivo da sabedoria, que é você, deve ter a guarda exatamente desta pedra preciosa, desta pedra viva, para que se torne também uma pedra viva. E que pedra viva é esta? Jesus Cristo. Não permita que a rejeição a Cristo seja a causa de tropeço em sua vida. Não permita que a rejeição a Cristo seja a causa de tropeço em sua vida, como o apóstolo Pedro mencionou. Ele é pedra angular, Jesus é pedra angular para muitos, o Salvador da condenação eterna. Mas para outros, pela sua própria decisão, não de Jesus, mas da própria pessoa, é pedra de tropeço. No sentido de que você rejeitou a Cristo, então você tropeçou nesta rejeição. Não se deixou ser um sacrário vivo da sabedoria. Entrega a tua vida a Jesus. Este sacrário, que é a sua pessoa, é a minha pessoa, é uma pedra viva e preciosa para Deus. Deus lhe considera uma pedra viva e preciosa para Ele. E Ele precisa guardar no coração dele você, eu.
por isso precisamos nos tornarmos pedra viva, preciosa, um sacrário vivo, entregando a nossa vida a Jesus. Deus quer que você seja dele, filho e filha dele, preciosa, pedra viva. E, portanto, renove o seu sacrifício, ou renove o sacrifício de Cristo, melhor dizendo, em seu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Guarda esta pedra viva e preciosa em seu coração e não permita que a rejeição a Cristo seja causa de tropeço em sua vida. Estou lembrando isto mais uma vez. Entrega a tua vida a Jesus. Este sacrário que é a sua pessoa, pedra viva e preciosa para Deus, deve conter a sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria divina. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu vou repetir este último versículo, versículo 21, que diz, preste atenção, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A sabedoria humana em si, na sua essência, ela não nos dá a condição plena de conhecermos a este Jesus maravilhoso. É pela pregação da palavra, é pela sabedoria divina, é pelo tocar do Espírito Santo no seu coração, ou no meu coração, que nós começamos a conhecer a este Jesus, o nosso Deus Salvador e Senhor. É a partir então desta experiência espiritual, desta convivência com Jesus dia a dia, que passamos a conhecê-lo melhor. Neste texto bíblico que nós lemos agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21, Deus nos conclama a sermos sacrários vivos da sabedoria, ou seja, um depositário da sabedoria divina, não sendo esta sabedoria a sagacidade, a inteligência ou a habilidade humana. Esta não é a sabedoria divina, mas esta é a sabedoria que pela poderosa palavra de Deus criou os céus e a terra. Enfim, criou o universo, tudo que nele existe.
Jesus é a palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Portanto, Jesus e a Bíblia é a sabedoria divina no nosso meio, no meio da humanidade, em nossa geração. O rei Salomão pediu sabedoria a Deus no lugar das riquezas, porque ele sabia que esta sabedoria seria a pedra angular da sua casa espiritual, a pedra viva e preciosa para viver jornada feliz, independente das tribulações e adversidades que viesse a enfrentar. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao 7, preste atenção, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para entender a sabedoria e a instrução, para serem conhecidas as razões prudentes, para receber a instrução da prudência, justiça, julgamento e equidade, para dar prudência aos simples e aos jovens inteligência e bom siso. Ouvirá o sábio e aumentará o seu saber. E o entendido adquirirá conselhos sábios para entender as parábolas e a sua interpretação. Palavras de sábios e seus ditos obscuros. Preste atenção agora. Abra seus ouvidos espirituais, o seu coração, a sua alma, para esta palavra que o Senhor vai agora proferir especialmente para você. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria divina, em primeiro lugar, deve, diz o Senhor através do sábio rei Salomão, neste texto lido há pouco, Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Esta sabedoria divina, ela deve ser entendida se nós classificarmos Jesus e seus ensinamentos como a sabedoria divina na prática. Se nós classificarmos Jesus e os ensinos dele como a sabedoria divina na prática, então nós estamos inseridos neste contexto de entendimento da sabedoria, de compreensão da sabedoria. Escreve o sábio rei Salomão que no momento em que entendermos esta sabedoria divina, isto é, as palavras e os ensinos de Jesus, então recebemos a sua essência, a sua natureza, e vivemos então esta essencial natureza em nossa vida, com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, fazendo o que é direito, fazendo o que é correto. Porque ele diz no versículo 2 de Provérbios capítulo 1, para entender a sabedoria e a instrução. E no versículo 3, então, ele diz, para receber a instrução. É preciso inicialmente entender o plano de salvação de Cristo, a fé cristã, para então receber no coração. Então, se entendermos e recebermos esta sabedoria, sempre estaremos de coração aberto e disponibilizado para ouvir as instruções, os ensinos,
e as admoestações de Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21, precisamente no versículo 21. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O Espírito Santo, ele nos torna cada vez mais sábios, tendo prudência, inteligência, conhecimento e discernimento para compreendermos provérbios e parábolas, ditados e os enigmas dos sábios. Presta atenção no que eu vou falar agora. Para sermos sacrários vivos da sabedoria, é preciso abrir o seu coração, a sua alma, o seu ser, e sem discriminação e qualquer tipo de preconceito, entender e receber o Senhor Jesus em sua vida. A verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, entrega a tua vida a Jesus. Eu desejo muito que você hoje se torne um sacrário vivo da sabedoria. Porque o fato de viver a salvação de Cristo, de viver o cristianismo, não está somente em definir uma aceitação a Cristo, mas ser um sacrário vivo da sabedoria. Guardar no seu coração a Jesus. E esta guarda de Jesus não é um objeto, a guarda de um objeto. Ela é tipificada, ela é ratificada, ela é garantida quando vivemos o Evangelho de Cristo. Vivemos a palavra de Deus. Eu desejo terminar este culto racional profetizando para você o que diz a palavra de Deus, o Verbo divino. No versículo 7 de Provérbios, capítulo 1, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Com outras palavras, temor do Senhor, a reverência, a obediência, o respeito, a fé em Deus é o princípio de ser sábio, é o princípio da sabedoria, é o princípio de ser sábio. Agora, aqueles que são insensatos desprezam a sabedoria, desprezam o ensino de Deus, da palavra do Senhor. Sejamos sacrários vivos da sabedoria. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós continuamos na tua presença, agora meditando sobre a mensagem. Ser um sacrário vivo da sabedoria. Significa entender, receber e viver a fé cristã.
Portanto, nos ajuda, ó Deus, nesta nossa caminhada, nessa nossa jornada feliz, com a Tua presença em nosso ser. Nos guarda, nos protege, nos concede cada vez mais o discernimento de compreender o mundo real e viver segundo a Tua vontade. Eu agora oro por aqueles que decidiram entregar as suas respectivas vidas a Jesus. E agora passam a ser sacrários vivos da sabedoria. Escreve o nome de cada pessoa, Senhor, que fez esta decisão no livro da vida, para jamais ser apagado. E no dia do arrebatamento, Senhor, está contigo eternamente no céu. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. E assim terminamos mais um culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.